Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você está aí acessando, que você está acompanhando a gente. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aí na aula 11 de correção, página 77. Deixa eu colocar perto da câmera, conseguiu ver? Se você não tem a apostila, não se preocupe, porque a foto desse texto, dessa página, como eu sempre digo a vocês, né, está lá aonde? No grupo nosso no WhatsApp. Então, sobe lá, dá uma olhada. Se você não fez o exercício, nós estamos numa fase corretiva de exercícios, então se você não fez, você vai fazer o quê? Vai travar esse vídeo, você vai congelar ou você vai sair desse vídeo, vai fazer o exercício e depois você vem e assiste para corrigir, para saber se você acertou, tá bom? Bom, so we talked about this text, we discussed it, and that's about the unusual museum, as the title says, a guide to unusual museums. That's very interesting because that involves culture, and I love this. I love history, and a museum is kind of a store. It's not specifically a store, but it's more or less like this. That's the idea. A place where you can go and you can find objects or pieces of art that bring us to another kind of times or another kind of cultures and etc. So, in my opinion, that's very, very interesting. Ok? Muito bem. O que foi que eu falei? Com certeza vocês entenderam tudo, não preciso traduzir, né? Eu só vou fazer uma contextualização do texto em si, que é sobre museus. E não é qualquer tipo de museu, são museus diferentes. Lembram? Só o primeiro parágrafo, tá? Não vamos fazer o exercício que já foi feito. Hoje é só correção. Mas só para a gente fazer uma abertura, eu vou ler só o primeiro parágrafo, até porque ele é bem pequenininho. Vamos ver o que o autor fala. Have you ever been to the Louvre in Paris? Você já esteve no Louvre, lá em Paris? The National Museum of Anthropology in Mexico City? O Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México? Or any of those other must-see museums? Ou algum desses outros museus imperdíveis? Well, now it's time to go off the beaten path. Bem, chegou a hora de go off the beaten path. Aqui é um termo bem americano, vamos ter que abrasileirar isso. Vocês lembram disso? Temos alguns termos aqui, ó, para a gente não chover no molhado, porque eu já falei sobre isso, mas só para a gente contextualizar essa segunda linha que eu li aqui, must-see, deve ver. Então, o que é um museu deve ver? O que é uma cidade deve ver? Não dá, você percebe como não dá para traduzir as coisas ao pé da letra? Você vai ter que contextualizar. Então, a gente chama isso de quê? De imperdível. Poxa, você vai no Vaticano, tem uma missa com o Papa que é imperdível. Até quem não é católico vai por questão de curiosidade, né? Eu sou protestante, tenho espíritas, né? Os kardecistas, que é uma religião bastante grande também no Brasil. Então, nem todo mundo é católico. Acho que a maioria ainda é católico. O número de ateus também tem crescido bastante, agnósticos, enfim. Ou pessoas que acreditam em Deus, mas não têm nenhuma religião. Mesmo assim, você vai conhecer o Vaticano, por acaso você está lá e fica sabendo que no dia seguinte tem uma missa com o Papa pela manhã, você vai, nem que você fique ali apenas 15 minutos, mas é um momento histórico, eu imagino que é uma celebração solene que envolve milhões de pessoas. Então é isso, é uma coisa imperdível. Você vai em tal lugar, você vai no Rio, você vai querer conhecer o Cristo, você vai, sei lá, né? Em Mato Grosso, você vai querer conhecer o Pantanal. Então é uma coisa que é imperdível, uma coisa que eles chamam isso de must-see. A segunda observação que eu vou fazer, também chovendo um pouco no molhado, porque a gente já viu isso, é na segunda parte, né? Well, now it's time to go off the beaten path. Beaten path, poxa, aí é um pouquinho complicado para brasileirar isso aqui, né? Eles querem dizer o seguinte, ó, olha só o que eu falei nas duas primeiras linhas, que foi o primeiro parágrafo, né? Que eu li só para contextualizar, que a nossa ideia não é voltar, isso já foi estudado, só para contextualizar, porque esse texto não é tão simples quanto os outros foram. Então fala assim,
Ah, você está acostumado a visitar o autor, né? Você está acostumado a visitar, você já foi no Louvre, lá em Paris, você foi no museu lá do México, você foi nesses museus aí que são bons, mas que todo mundo vai, todo mundo conhece. É hora de você. Aí ele quer dizer, tipo, existe um termo que a gente usa no Brasil, quando você vai quebrar uma rotina, que é sair fora da caixa, né? Ah, é hora de você sair da caixinha, é hora de você, sabe? Esse termo, sair fora da caixa, eu acho que é o termo, não sei se vocês conhecem um melhor, mas é o termo que eu usaria para dizer que uma pessoa está acostumada com uma rotina, ou sai da bolha, sai da caixa. Então, é isso que ele quer dizer, tá bom? Go off the beaten path, que é a ideia de falarmos de museus fora da caixa. É o que a gente fala, o termo que nós temos no Brasil, museus diferentes, diferentões. Contextualizei vocês, então depois não vai me dizer que foi difícil fazer, que estava difícil, não estava não. Tivemos uma aula 2 meses atrás disso daqui, discutimos o tema e agora estou até contextualizando mais do que eu costumo fazer nos outros. Além disso, os exercícios, que é o que eu vou corrigir agora, foram elaborados de forma mais simplificada do que o das outras unidades. Vocês vão ver isso agora. A. Exercício A. Read the article, find the words in italics below in the article, then circle the meaning of each word or phrase. Então, vamos lá. Você vai ler o artigo, você vai encontrar as palavras em itálico lá no artigo e circular o significado. Correto? Vamos lá. When you go off the beaten path, número 1. Quando você go off the beaten path, você o quê? Primeira alternativa, do something unusual, faz uma coisa que não é usual, ou go somewhere far away, vai num lugar bem distante. Qual que é a resposta certa? Eu acabei de falar, né? É a primeira, do something unusual. Você sai da caixa, faz uma coisa que você não está acostumado, vai num lugar onde você não está acostumado, onde as pessoas não vão, né? Quebra a rotina, tipo você ir para o Vaticano e não ver a missa do Papa. Você descobre que lá tem uma balada, que lá, balada no Vaticano não, né? Lá tem um museu, lá tem alguma coisa, uma exposição de pintura, uma coisa que ninguém imaginaria que lá vai ter, e você descobre, aí você saiu da caixa, você fez uma coisa totalmente fora. Vamos citar um exemplo mais fácil, né? Você vai para a cidade de Aparecida do Norte, aí você fala, meu, eu fui em Aparecida. Aí a pessoa, nossa, você deve ser muito católico, né? Que legal, como é que foi a missa? Você fala, não, eu não fui na igreja. É que eu descobri que lá tem um artista plástico, ele pinta uns quadros extraordinários, eu adoro quadro, eu fiquei lá vendo as obras dele, fiz amizade com ele, paguei um almoço para ele, fiquei perguntando sobre a carreira dele, comprei um quadrozinho para ajudar ele, eu gosto disso e tal. Então, assim, é fora da caixa, é totalmente impensável uma pessoa ir para Aparecida do Norte, voltar de lá emocionado e não tem nada a ver com a igreja, é outra coisa que a pessoa foi fazer lá. Muito bem, chega de exemplo, hoje eu estou repetitivo, né? Number two. When something is founded, quando alguma coisa é founded, it is started or discovered. Lembra? Founded é o passado de find, que é encontrar em inglês. Então, a resposta é discovered. Uma coisa foi descoberta, foi encontrada, foi descoberta, né? Tem até um canal de TV por assinatura no Brasil que se chama Discovery Channel, canal de descoberta. Número 3. When something is stunning, it is extremely... Quando alguma coisa é stunning, é extremamente attractive or large? Attractive. Stunning é uma coisa maravilhosa, extraordinária. Então, vai combinar com o quê? Atraente, atrativo. A Ferrari é um carro stunning. Uma viagem para a Europa deve ser stunning. E aí vai, tá? Ou quando você é solteiro, solteira, encontra uma pessoa que é muito bonita, muito atraente, também serve stunning para uma figura humana, como, por exemplo, as moças da minha geração, eu que já sou um tiozinho, achavam o Tom Cruise stunning, achavam o Brad Pitt stunning, achavam o Bon Jovi stunning. É óbvio que essas três figuras hoje são velhos gagás caindo os pedaços, são os avós, né, os bisavós aí que estão na mídia, tentando ostentar uma carreira. Mas esses rapazes já foram homens cobiçados, então as moças os chamavam de stunning. E nós, rapazes,
Na minha época, acho que a mulher mais cobiçada que tinha era a Sharon Stone, que hoje também deve estar toda banguela, andando com bengalinha na rua, o cabelo todo branquinho, coquinho na cabeça, assim, aqueles óculos fundo de garrafa. Quando você encontrar uma velhinha assim, se ela tiver os olhos bem azuis e falar inglês, ou com sotaque inglês, corre um sério risco de você estar conversando com a Sharon Stone, que era uma moça considerada stunning na década de 80, na década de 90. Tá bom? Então, o stunning também pode ser usado para figura humana. Não apenas stunning uma Ferrari, sei lá, uma mansão, uma coisa muito extraordinária que atrai os olhos, que atrai a imaginação humana, ou seja, não apenas um objeto, mas também uma pessoa muito bonita, muito atraente, ou que não é bonita, mas tem uma personalidade maravilhosa, muito inteligente, muito extraordinária. A gente também pode usar o stunning para a questão também elogiar uma pessoa, tá? E não apenas elogio de cunho sexual, como eu citei, do galã, da moça que era cobiçada. Mas, às vezes, uma pessoa que você admira demais, né? Tipo Silvio Santos, eu acho que ele é a pessoa mais admirada no Brasil. Ele não é cobiçado sexualmente, mas ele é uma pessoa que todo mundo gostaria de conhecer, para conversar, enfim. Então, podemos também usar o stunning nessa situação. Eu tô fazendo uma pausa aqui, abrindo um parênteses maior, porque no inglês americano, principalmente, eles usam bastante esse termo. E eu lembro que eu não trabalhei com vocês, até porque não apareceu em nenhum outro texto, em nenhuma outra matéria, nenhum outro conteúdo essa palavra. Acho que foi a primeira vez que vocês viram, foi aqui, não foi? Então, se acostumem, o stunning é bastante usado, é bastante importante. Vamos lá. Number 4. When something is ancient. Bom, não preciso falar mais nada, né? Ancient. Você escreve anciente. Você não lembra de ancião? Então é isso mesmo, é coisa antiga, coisa velha em inglês. Is very old ou common? Very old, muito velho. When something is complementary, quando uma coisa é complementar, it's free of charge, é de graça, ou very expensive, muito caro. Uma coisa que é complementar é de graça, né? Então, você vai... sei lá, não sei que exemplo que eu posso dar. Mas se é complementar, é uma coisa que não é cobrado. Quando você faz faculdade, você faz um curso, tem aulas complementares, ou seja, aula de reforço. Se é complementar, você não vai pagar nada, tá? Se é uma reposição remunerada, aí você vai pagar. O que é complementar é tipo um bônus, faz parte do pacote de um processo maior. Então, resposta certa, free of charge, ou seja, de graça. When something is gooey, it's light and refreshing, or thick and sticky. Thick and sticky, que é essa ideia de gosma, uma coisa grossa. Tá falando aqui do chocolate. É uma palavra que é pouco usada. Esse chocolate que fala aqui no Chocolate Museum é um chocolate feito direto do cacau e é diferente do Toddy, do Nescau que a gente toma, porque é uma coisa grossa, viscosa, né? Acho que a palavra certa seria viscosa quando você bebe alguma coisa que é bem encorpada. Então, é essa a ideia. Uma palavra, não se preocupem muito com ela, raramente você vai ver essa palavra. É bom você fazer uma faxina, fazer uma limpeza. Palavras que você vai usar uma vez na vida, outra na morte, você vai ficar se matando. Você tem pouco tempo para estudar, né? Não tá às vezes não está se dedicando tanto como gostaria, como deveria, por causa da pandemia, família, trabalho, igreja, para quem frequenta, quem é de igreja, tem alguma outra atividade, enfim. Aí sobra um tempo desse tamanho para o inglês. Você vai usar para aprender palavras que você vai usar ou vai ouvir uma vez na vida, outra na morte? Não. Pegue as palavras que de fato você vai ouvir todo dia, que é, por exemplo, no exercício 3, o tal do standing, né? Algumas palavras não, você quase não vai ver isso daí. Na minha vida inteira, esse GUI eu vi umas 4 vezes. E olha que eu falo inglês há muitos anos, desde adolescente. Eu comecei bem jovenzinho com isso. Então, fiquem tranquilos, algumas palavras não é prioridade. Não é que não é importante, não é prioridade. É tipo um jogador ficar treinando fazer gol de bicicleta. É importante, é bonito, mas, cara, tipo, o Pelé fez mais de 1.000 gols, né? 1.200 gols. Quantos gols de bicicleta ele fez? 20, 30. Então, assim, vai acontecer uma vez a cada 5 anos uma oportunidade dessa. Então, talvez não seja viável para um jogador mediano, ou que está começando, ou que está com dificuldade, ficar treinando bicicleta, né? Enfim. Pessoas, vamos agora, parte B. Where do these sentences belong? Da onde essas frases pertencem? Aonde elas pertencem?
Write the number of the paragraph where each sentence could go. Ah, don't forget to buy your favorite kind to bring home for dinner. Não esqueça de comprar o seu tipo favorito para trazer para casa para o jantar. Isso poderia ser apenas no parágrafo 2, que está falando do Kimchi Museum, que é o museu de iguarias coreanas. Não é coreanas? Sul-coreanas, isso mesmo, tá? Então, number 2. Fácil assim, você só põe um número do parágrafo que caberia a frase, não precisa nem justificar. B. Did you know that it wasn't popular? Vamos pular o B. Vamos pular, vamos para o C. The museum also features coins, jewelry, pieces of rare art. O museu também exibe moedas, joias e pedaços de arte rara, ou seja, pequenos objetos, né? Vamos colocar assim. Só pode ser qual? O Museu do Ouro. Nenhuma das outras duas reportagens vai fazer sentido. Fácil também, né? Number 3. D. There are some museums that try to be a little different. E se você fala, nossa, isso é difícil, porque eu poderia colocar em qualquer um dos três, porque os três são diferentes, caberia. Então, mas vamos à resposta mais óbvia de todas, que é o parágrafo 1. Ó. O parágrafo 1 está anunciando, eu li para vocês no início dessa aula, o parágrafo 1, né? Ah, você está acostumado a ir para o Louvre, você vai no museu tal, que todo mundo vai, todo mundo conhece, hora de sair fora da caixa, vamos experimentar coisas novas. Então, quando o autor, num parágrafo de apenas 2 linhas, que mais parece um subtítulo, ele já coloca essa ideia, ele está dizendo, fazendo essa proposta para você, né? Ele está fazendo esse anúncio, esse prelúdio. There are some museums, há alguns museus that try to be a little different, que tentam ser um pouco diferentes. Então, só pode ser o número 1 aqui. Por que eu pulei a B? Porque a B ficou meio esquisita, né? A B diz, Did you know that it wasn't popular in Europe until the 19th century? Você sabia que isso não era popular na Europa até o século XIX? Ficou meio estranho porque nenhum dos 3 textos fala de tempo, de popularidade na Europa, ou seja, isso não é respondido de forma explícita. Talvez de forma tácita, mas não de forma explícita. Certo? Por outro lado, o número 4, ele não apareceu ainda, então por eliminação a gente colocaria o número 4, correto? E além disso, nós temos ao nosso favor que o chocolate, né, o cacau, ele começou a ser explorado na Ásia, e então ele foi popular durante milhares de anos, acho que no Egito, enfim, não lembro se o Egito faz parte da África ou da Ásia, enfim, mas assim, aquele pedacinho entre a África e a Ásia, são os velhos continentes, é que o cacau começou a ser consumido. Então faz todo sentido que a popularização dele foi acontecer de 100 e poucos anos para cá, século XIX, enfim, final do século XVIII, que é o período de industrialização, que é o período que o europeu, o homem, aprendeu a pegar culturas, como é que eu posso dizer? Culturas alheias e começou a industrializar, por exemplo, no caso do chocolate, era só cacau que eles cozinhavam, que eles bebiam, enfim, e aí esse processamento desse alimento deu origem ao chocolate, foi desenvolvido através do maquinário, através do processo industrial, para virar o chocolate que nós conhecemos. Então, faz todo sentido, sim, o chocolate como nós conhecemos, como nós consumimos, fez cerca de 100 e poucos anos e ter sido desenvolvido na Europa. Então, se alguém tiver tempo e paciência e quiser pesquisar melhor a história do chocolate, para corroborar isso melhor, pesquise mesmo em português, se você tem preguiça ou acha difícil fazer em inglês. Pesquise em português e compartilha conosco através do meu e-mail ou no WhatsApp da galera. Tá? Mas por eliminação e por questões óbvias, históricas, podemos sim colocar o B como número 4. Let's go to the best part of all, because the last exercise normally is the best, is better than the others, because it's more to you express your own ideas. So in my opinion, that's the best exercise is exercise C, or the last one. O melhor é sempre o último. Vamos lá. Part C. Which of these museums would
would you most like to visit? Why? A pergunta foi a seguinte: quais desses museus você gostaria mais de visitar? E por quê? Muito bem. I think I would like to go. No, I think. I'm sure. I'm completely sure. I would like to go to the Museum of Gold. Okay, because that's a part of our history, and a part of our history is recorded and expressed by each one of those objects. And that's amazing because I like history, and this kind of objects of gold were made 1,000 years ago, 500, 900 years ago, maybe more than 1,000 years ago. And that object is reflect, reflect is expression of the culture of those people because they express their faith. Some of that objects were made to please their gods, so that reflects politics thought of that time because the king, emperors, and the men who had power in that country in that time, they wear clothes and crown and things made out from gold. So I think they reflect of that society and in politicians, in religions, and all of that cultural levels in that time was expressed by the object. And when it was made by gold, we can have the revelation of what that cultural thought about the moral, about the value of the things, because it's not normal you make objects from gold. If they did, that was because they loved that kind of things that was expressed, and they had that values impressed on that object. So I think that's very, very interesting for you to know that kind of values of them. Ok? Então eu disse que esses objetos expressavam valores para essas sociedades que fizeram os objetos de ouro no passado. Quando você conhece a história quando você vê esses objetos, você conhece um pouquinho da história deles, os valores que eles tinham. A maioria eram políticos ou religiosos, porque eram os sacerdotes e os reis que tinham acesso ao ouro. Então, cada objeto daquele ou vai expressar uma entidade que eles adoravam, que eles idolatravam, que eles cultuavam, ou vai expressar um valor humano de poder, um valor humano. Então, assim, aqueles objetos, não o objeto em si, mas pelo valor que eles tinham para a cultura local. Então, você aprende um pouco sobre os povos através dos objetos, principalmente quando os objetos são de ouro, um material nobre. Se eles fizeram esses objetos de ouro, é sinal que aquela divindade representada ou aquele símbolo representado no ouro, para eles era de grande valor e grande importância. Então é muito legal você, não apenas pelo valor do ouro em si, você vai num museu desse, não apenas o ouro, o objeto que está na sua frente, mas é muito legal você saber o valor emocional e moral e emotivo e espiritual que aquilo representou para aquela galera que viveu 1000 anos antes da gente, 500 anos antes da gente, não sei, talvez até mais. Então eu escolheria o Museu do Ouro. Okay, people, so thank you very much for watching this video. I hope the next class we're gonna discuss more things like this, very interesting for us to learn not only the English language and improve our skills on the language, but for we practicing our knowledge and learning the process of learning better the word. Okay? Thank you very much. See you next time. Obrigado a todos vocês. Vejo vocês aí na próxima aula. Até entre quinta e sexta-feira vai estar saindo já do forno, nossa 12ª aula corretiva. E Deus abençoe a cada um de nós e a nossa família. Um forte abraço, até mais.